O moa, uma das maiores aves que já existiram, é um enigma da história natural. Habitante da Nova Zelândia, essa imensa ave não voadora alcançava até 3,6 metros de altura, vivendo em um ambiente único até sua extinção, há cerca de 600 anos. Mesmo após seu desaparecimento, o moa continua a fascinar cientistas e entusiastas da vida selvagem. Neste roteiro, exploramos a vida, o habitat e as razões por trás da extinção desse colosso das aves. Os primeiros fósseis de moa foram descobertos por cientistas europeus no século XIX. As ossadas gigantes imediatamente causaram espanto, levando pesquisadores a questionar que tipo de criatura dominava os campos da Nova Zelândia. Diferentes espécies de moa foram identificadas a partir desses fósseis, variando em tamanho e habitat. Essa descoberta lançou luz sobre uma era em que essas aves dominavam o ecossistema da Nova Zelândia, livre de predadores mamíferos. O moa não era uma única espécie, mas um grupo de aves que compreendia 9 espécies diferentes. Essas espécies variavam em tamanho, desde o moa anão, com cerca de 1,2 metro de altura, até o gigante moa de Nornis, que ultrapassava os 3 metros. Cada espécie de moa se adaptava a um nicho ecológico específico, habitando florestas densas, planícies e regiões montanhosas. Essa diversidade demonstra a capacidade das aves de dominar diversos habitats, preenchendo o papel de grandes herbívoros na Nova Zelândia. Os moa viverão em um ambiente único e isolado. A Nova Zelândia, livre de grandes predadores mamíferos, oferecia um refúgio seguro para essas aves gigantes. Florestas densas e pradarias extensas forneciam alimento abundante, principalmente folhagens, sementes e frutas. A ausência de predadores maiores permitiu que os moa se tornassem os principais herbívoros da região, moldando a vegetação e o equilíbrio ecológico das ilhas por milhões de anos. Os moa eram herbívoros estritos, alimentando-se de uma grande variedade de plantas. Estômagos fossilizados revelaram que eles consumiam folhas, brotos e frutos das florestas neozelandesas. As diferentes espécies de moa desenvolviam estratégias alimentares específicas para explorar os diversos nichos ecológicos da ilha. Suas longas pernas e pescoços permitiam que alcançassem folhas altas, enquanto os moa menores se concentravam em vegetações mais baixas e densas. Um dos aspectos mais impressionantes do moa era sua anatomia única. Diferente de outras aves, o moa não possuía asas funcionais, nem mesmo vestígios de asas, o que reforça sua completa adaptação à vida terrestre. Seu esqueleto era robusto, suportando corpos imensos e músculos poderosos para a locomoção. As pernas longas e fortes permitiam que os moas se movessem rapidamente, enquanto seus pescoços compridos facilitavam a busca por alimento em diferentes alturas. O sucesso evolutivo do moa pode ser atribuído à ausência de predadores mamíferos na Nova Zelândia. Durante milhões de anos, essas aves evoluíram sem a pressão de predadores terrestres, o que permitiu que se tornassem os maiores herbívoros da ilha. No entanto, essa ausência de predadores também deixou o moa vulnerável a mudanças ambientais e à chegada de novas espécies invasoras, um fator que eventualmente contribuiu para sua extinção. Embora os moa não enfrentassem predadores mamíferos, eles tinham um inimigo natural, a temida águia de Haast. Essa imensa ave de rapina, com uma envergadura de até 3 metros, caçava moas adultos, especialmente os mais jovens e menores. As águias de Haast eram predadores poderosos, capazes de derrubar um moa com força e precisão, equilibrando o ecossistema da ilha. Com a extinção do moa, a águia de Haast também desapareceu, privando-se de sua principal fonte de alimento. Os moa desempenhavam um papel crucial no ecossistema da Nova Zelândia. Como grandes herbívoros, eles moldavam a paisagem ao consumir grandes quantidades de vegetação, influenciando a composição das florestas e pradarias. Sua extinção teve um impacto profundo no ecossistema, alterando o equilíbrio de espécies vegetais e o comportamento de outras aves menores.
A ausência do moa permitiu o crescimento de certas plantas que antes eram controladas por sua dieta. A chegada dos primeiros polinésios, os maoris, à Nova Zelândia, por volta do século XIII, marcou o início do fim para o moa. Os maoris caçavam moa para alimentação e utilizavam suas grandes ossadas e penas para artefatos. A caça intensiva, somada à queima de florestas para a agricultura, reduziu rapidamente a população de moas. Em menos de 2 séculos após a chegada dos humanos, as espécies de moa desapareceram completamente. Estudos mostram que a extinção do moa ocorreu em um curto período de tempo, possivelmente em menos de 100 anos. A combinação da caça excessiva e a destruição do habitat natural das aves contribuiu para a rápida queda populacional. Sem tempo para se adaptar às mudanças impostas pelos humanos, o moa não conseguiu sobreviver. Suas populações foram dizimadas antes mesmo de os europeus chegarem à Nova Zelândia. Durante o século XIX, especulações sobre a existência de moas vivos continuaram a circular. Explorações e expedições foram organizadas na esperança de encontrar populações remanescentes em áreas remotas da Nova Zelândia. Relatos não confirmados de avistamentos e pegadas mantinham vivo o mistério, mas nenhuma evidência concreta foi descoberta. A busca por moas tornou-se um símbolo da conexão humana com o mistério e a extinção das grandes criaturas. O moa deixou uma marca profunda na cultura da Nova Zelândia, tanto para os maoris quanto para os colonizadores europeus. Para os maoris, o moa era uma fonte de alimento e parte de sua mitologia. Para os europeus, o moa simbolizava a fascinante biodiversidade da Nova Zelândia e o mistério das espécies extintas. Até hoje, o moa continua a capturar a imaginação do público, com sua imagem sendo usada em tudo, desde arte até turismo. A pesquisa paleontológica sobre o moa oferece insights importantes sobre como as espécies respondem a mudanças ambientais rápidas. Os fósseis e DNA extraído de ossos de moa ajudam cientistas a entender não apenas a evolução das aves, mas também os impactos da intervenção humana em ecossistemas delicados. Esses estudos têm implicações para a conservação moderna, oferecendo lições valiosas sobre como proteger as espécies em risco de extinção. Com os avanços na tecnologia de manipulação genética, alguns cientistas discutem a possibilidade de ressuscitar o moa a partir de DNA preservado. Embora isso levante questões éticas e técnicas complexas, o debate reflete o fascínio contínuo com essa ave extinta. A ressurreição do moa poderia, teoricamente, restaurar uma parte perdida do ecossistema da Nova Zelândia, mas também traria desafios para sua reintegração no ambiente atual. Além da ciência, o moa se consolidou como parte do folclore e do imaginário popular. Lendas sobre moas gigantes sobrevivem em histórias e na cultura popular da Nova Zelândia, muitas vezes alimentadas por supostos avistamentos em áreas remotas. Filmes, livros e jogos de vídeo frequentemente retratam o moa como uma criatura mítica que continua a vagar pelas florestas escondidas da Nova Zelândia. A história do moa serve como um lembrete da fragilidade das espécies e da importância da preservação da biodiversidade. Embora o moa tenha desaparecido, sua extinção destaca a necessidade de proteger ecossistemas e espécies ameaçadas nos dias de hoje. O legado do moa persiste, não apenas como uma curiosidade histórica, mas como um símbolo do impacto das ações humanas na vida selvagem. O moa, uma das maiores aves que já existiram, deixou um legado profundo na história natural da Nova Zelândia. Sua extinção, rápida e diretamente ligada à ação humana, serve como um lembrete poderoso do impacto que a chegada de novas espécies e a caça podem ter sobre ecossistemas isolados. Embora o moa esteja extinto há séculos, seu fascínio continua vivo, alimentando tanto o imaginário popular quanto a ciência moderna. O estudo dos fósseis de moa e as discussões sobre sua possível ressurreição nos colocam em contato direto com a responsabilidade de preservar a biodiversidade e aprender com os erros do passado. O gigante das aves da Nova Zelândia vive, mesmo que apenas em memória,
como um símbolo da fragilidade e complexidade do nosso mundo natural. Até a próxima!